Fala pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e hoje com um tema muito legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre tabela dinâmica, pessoal. Mas o que vem a ser tabela dinâmica? Tabela dinâmica é um recurso do Excel utilizado para facilitar nossas análises de dados, principalmente quando nós temos volumes grandes de informação. Essa planilha, por exemplo, ela tem um volume expressivo de informação. Claro, planilha relativamente pequena para quem é acostumado a fazer análise de dados. É uma planilha com 410 itens apenas, né? No entanto, esse volume de informação já é difícil você fazer uma análise rápida e fornecer informações relevantes de forma bem ágil, sem ter um recurso que facilitaria isso. Então a tabela dinâmica vem justamente para poder nos auxiliar nessa necessidade. Juntamente com tabela dinâmica, nós vamos aprender algumas outras coisinhas, mas como a ideia é que o tutorial seja rápido, né, seja uma coisa bem prática, bem simples, então esses demais recursos vocês vão aprender na medida que a gente vai aplicando dentro dessa planilha, né? Primeiro de tudo, pessoal, nós temos aqui de fato uma planilha. Essa planilha aqui, nós poderíamos trabalhar a partir dela de forma direta, mas eu geralmente costumo converter essas planilhas em tabelas. E por que eu converto essas planilhas em tabelas? Porque facilita muito na utilização de alguns recursos que são legais que são legais na tratativa de dados, né? E outra, no aspecto de estética também facilita muito. Então essa tabela aqui eu vou chamar de vendas. Essa tabela funciona de que forma? Eu tenho o código da venda, né, um ID da venda, eu posso colocar até um ID da venda aqui para facilitar, um identificador, né? O nome do vendedor que realizou, a data que ele realizou a venda, o valor total da venda. Não se assuste com os valores aqui, é fictício, tá? De repente eu estou colocando vendedor vendendo carro aqui, por exemplo, né? A unidade que realizou a venda, a localização da unidade e a comissão deste vendedor. Agora imagine a seguinte situação, eu preciso mostrar quanto que cada unidade gerou de receita, de faturamento, né? Em cada trimestre anual. É algo complicado, até porque nós temos datas, o valor da data direto. Fazer isso de forma mais diretamente na planilha é algo muito complicado. É algo mais complicado. Você vai ter que criar várias fórmulas, você vai ter que extrair, por exemplo, dessa data, vai criar alguma função que extraia dessa data até chegar no qual trimestre que pertence. Então é algo complicado, mas com a tabela dinâmica não. Com a tabela dinâmica é muito simples. Nós convertemos aqui a planilha em tabela, nós vamos agora inserir uma tabela dinâmica. Já puxou da tabela que nós acabamos de criar, vamos criar aí uma nova planilha, ok. Legal. Nós estamos aqui com a interface preparada para trabalhar com a tabela dinâmica, certo, pessoal? Quando você seleciona aqui dentro deste quadro da tabela dinâmica, aparece aqui do outro lado os campos que são os mesmos campos que estão dentro da planilha. São estes mesmos campos aqui, ok? Então são estes campos que nós iremos trabalhar. Um recurso legal que nós temos atualmente é este aqui. Se eu puxar data para dentro das linhas, para poder fazer o agrupamento por linhas, né? Você vai ver que nós temos o ano 2019, 2020, 21, 22, 23. E olha que bacana. Aquele formato de data, ele já transforma, já separa para nós, cria agrupamentos para nós, de forma que fica fácil da gente trabalhar com os trimestres. Olha que legal. Quando eu joguei a data para dentro do campo de linhas aqui, ele puxou para mim anos, trimestre e data propriamente dito. Algumas informações não me interessam. Lembra que eu falei que a gente queria saber quanto por trimestre que cada unidade nossa gerou? Pois bem, então esse campo de data não me interessa, já tirei ele fora. Este campo de ano também não me interessa, já tirei ele fora. Aqui estão os 4 trimestres. Legal? Mas vocês lembram que tinham alguns anos lá, era 2019, 2020, 2021, então assim, do jeito que está aqui, eu vou agrupar todos os primeiros trimestres em todos os anos. Então a informação vai sair equivocada para nós. Nós temos que ter outra classificação ainda. Mas antes de chegar nessa classificação, nós vamos utilizar um recurso legal aqui. Nós vamos colocar o total para a gente saber quanto que está gerando. E por fim, nós vamos colocar o nome da unidade em cada coluna para sabermos o quanto cada unidade está gerando.
Esteticamente não ficou legal essa planilha, pessoal, essa tabela. Nós podemos melhorar essa tabela, né? Nós podemos estar trabalhando ela de forma que ela vai ficar mais organizada. Como nós poderemos fazer isso? Por exemplo, eu quero deixar essa tabela com todos os campos na mesma proporção. Todas as células na mesma proporção. Como faria isso? Em configuração, opções da tabela dinâmica. Aqui dentro das opções, no layout, tem uma opção que fala assim, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar a informação. O que acontece? Toda vez que for atualizar a informação, ela vai estar ajustando as larguras de cada coluna dessa aqui atrás, modificando o nosso layout. Então eu vou desmarcar isso aqui, porque eu não quero que isso aqui aconteça, beleza? Agora, por exemplo, se eu for, quando eu vou te mostrar depois a classificação, vocês vão perceber que ela vai manter a mesma estrutura. Segundo ponto, essa formatação numérica aqui também não está legal, porque eu estou falando de dinheiro. Então, a formatação legal para trabalharmos aqui seria uma formatação que mostrasse que nós estamos trabalhando com dinheiro, né? E aqui seria uma formatação mais adequada. Beleza, pessoal? Até aí, bacana. Outra coisa que não me interessa aqui é que aqui eu tenho a somatória de todos os trimestres, mas essa informação para mim não é interessante. Dentro da parte de design da tabela dinâmica, nós temos as opções de subtotais e totais, e nós podemos desativar essas opções. Desativando aqui, eu tenho o valor por trimestre, mas aqui eu estou agregando todos os anos, correto? E eu não tenho a somatória, eu quero colocar aqui embaixo somente o valor total de cada unidade, eu quero inserir aqui a totalização de cada unidade. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no design novamente, aqui em totais, eu quero ativar somente por colunas. E aqui nós temos o total geral. Bacana? Agora, lembra-se que eu estava trabalhando com um agrupamento aqui. O agrupamento estava considerando todos os anos. Outro recurso que nós utilizamos aqui é o de segmentação de dados. Nós vamos inserir um segmento de dados baseado em quê? Nos anos. Ok? Olha que legal. Agora sim. Somente em 2019, 2020, 2021, 22, 23. Opa, isso aqui. Não tem informação, não tem informação. O que eu faço com isso aqui? Nós temos uma opção, pessoal, da configuração da segmentação de dados, de retirarmos, ocultarmos os itens que não têm informação. Olha que bacana. Agora sim. Esteticamente ficou bem melhor. E nós podemos melhorar muito isso aqui, pessoal. Geralmente, quando o pessoal elabora Dash, eles utilizam justamente essa segmentação de dados lá para poder filtrar as informações que eles querem. Bacana, pessoal? Então, isso facilita bastante a nossa análise. Agora, nós sabemos, por exemplo, só colocar uma cor aqui. Nós sabemos, por exemplo, que em 2019, a unidade 1... ela gerou uma receita maior que R$600 mil em 2019. No quarto trimestre dela, porém, ela não gerou valor algum, né? Ela não teve receita alguma nessa unidade. Nós sabemos, então sim, a tabela dinâmica, a ideia dela é realmente gerar resultados fáceis, trazer informações fáceis daquele volume de dados que nós temos dentro do Excel. Isso aqui a gente também pode transformar em gráfico, tá, pessoal? Vamos aproveitar aqui, vamos inserir um gráfico aqui, então, da forma mais simples possível. Criamos um gráfico. Agora eu vou atrelar esse gráfico a essa tabela aqui, essa tabela dinâmica, né? Eu posso buscar os dados dela, inserir os dados dela aqui, ó. Selecionar dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma série aqui primeiro. Esta série vai ser o de total e essa série vai pegar justamente os valores aqui embaixo, que são os valores somados de cada unidade ao longo dos 4 trimestres, de acordo com o ano que foi filtrado, né? Olha que legal, eu já tenho aqui, só que aqui não aparecem as unidades. Vamos atualizar esse gráfico aqui novamente, né? Vamos buscar selecionar outro tipo de dado aqui também. Justamente no rótulo aqui, nós queremos colocar este rótulo aqui, que aí facilita muito. Olha que bacana.
Nós temos um gráfico preparado agora, um gráfico de total, né? Totalização. Olha que legal. À medida que eu vou clicando em cada ano desse, as informações vão sendo tratadas, sendo trabalhadas e retorna para mim justamente o que eu quero saber. Por exemplo, nesse ano de 2023, a unidade mais rentável foi a unidade 1, né? Olha que bacana. E eu sei que a unidade 5 ela teve um menor valor de faturamento, de forma bem rápida e bem precisa. Muito mais fácil do que eu sair fazendo cálculo e filtros, etc e tal aqui dentro da minha planilha, dentro da minha tabela. Beleza, pessoal? Então é isso. Nesse pequeno curso, nesse pequeno tutorial aqui, nós aprendemos a utilizar segmentação de dados, nós aprendemos a criar, mesmo que simples, uma tabela dinâmica e utilizar um gráfico bem simples aqui para poder facilitar a nossa análise. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal.